Essa semana eu estava com meus filhos assistindo ao filme Davi Nasce um Rei, que está na Netflix. E eu vi aquela parte que Deus manda Samuel ir para a casa de Jessé, que Deus ia levantar ali o novo rei de Israel. Samuel chega na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé são apresentados a Samuel. Samuel olha um a um. Deus não confirma nenhum deles. E Samuel então pergunta a Jessé se todos os filhos deles estavam ali. E Jessé responde que havia um filho que não estava ali, mas estava apacentando as ovelhas. Era o mais fraco, era o mais mirradinho, era o mais diferente de todos os irmãos. Samuel manda que chame, eles chamam, e é contragosto. Quando Davi chega diante de Samuel, Deus manda então que Samuel unja a Davi, unja ali a cabeça de Davi como rei, o novo rei de Israel. Davi era muito jovem ainda, no início da sua vida, no início da sua jornada. Ele estava meio perdido ainda em relação a como aquilo ali aconteceria, como seria o futuro e tudo mais. E a minha reflexão de hoje me fez voltar a um período também da minha vida, quando jovem, fazendo faculdade. Eu já namorava com a minha esposa. Eu não estava trabalhando, estava complicado, estava passando por um processo difícil ali na minha vida, no âmbito pessoal. Fazendo faculdade, namorando, pensando em casar. A minha esposa, a namorada da época, já trabalhava, ajudava na casa dela, a família. Aquilo para mim era muito complicado, por mais que eu tentasse manter minha cabeça equilibrada, tentasse manter ali uma aparência de normalidade. Para mim era muito conflituoso lidar com aquela situação. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia arrumar um emprego. Tinha feito diversas entrevistas, havia sido rejeitado. Mas um dia eu fiz uma entrevista para uma grande empresa. O que aconteceu? Quando fiz a entrevista, passei pelo processo seletivo e fui aprovado em todas as etapas. Eu estava em casa, na época eu recebi um telefonema pedindo para eu comparecer na empresa, levando as documentações exigidas. Entre as documentações ali tinha também a documentação da faculdade, porque havia uma exigência para essa vaga, que era estar em um determinado período da faculdade. E eu estava. Nesse período eu cumpria todas as exigências feitas por eles. E eu lembro como se fosse hoje. Eu já dirigia e tudo mais, eu peguei o carro emprestado com meu pai, saí de casa. Quando eu peguei a estrada principal, poder ir até o local. Uma das conduções, né, era de carro, depois ia pegar a barca e tudo mais. O que aconteceu? Eu recebi uma outra ligação. Recebi uma ligação, e nessa ligação que eu recebi, a pessoa que havia outrora ligado para mim me confirmou as minhas informações, meus dados. Depois da confirmação, ela pediu desculpa, dizendo que tinha ocorrido um engano, que na verdade eu não estava dentro da qualificação que havia sido exigida. Eu questionei, eu falei, mas como assim? A qualificação não era essa? Não tinha que estar em tal período da faculdade, até tal período, não tinha que ter esse tipo de CR, não tinha que ter... Enfim, foi fazendo alguns questionamentos e ela foi respondendo, dizendo que sim e tal. Eu falei, então, mas eu estou dentro. Como assim eu não estou dentro? Vocês me pediram para levar documentação e tudo mais. Enfim, resumindo ali a história, ela pediu desculpa mais uma vez, falou que não havia sido aprovado e desligou o telefone. O que eu fiz? A minha reação inicial foi de choque. Eu continuei a estrada, peguei a estrada ali, continuei seguindo de carro, como se não tivesse recebido nenhuma ligação. Só que no meio do caminho, eu parei o carro. Eu nunca chorei tanto na minha vida, depois de adulta. Acho que eu chorei horrores dentro do carro, sozinho. E eu me questionava o porquê daquilo ali. O porquê que aquilo tinha acontecido, se eu tinha passado por todas as etapas. Eu acho que foram 4 ou 5 etapas na seletiva ali. Passei por todas, fui elogiado e tudo mais. Me ligaram. Eu tava na minha cabeça, era um valor muito bom, muito considerável, numa área que, eu queria, eu gostava. Enfim, ia mudar a minha vida. Na minha cabeça ia mudar a minha vida para melhor. Mas simplesmente eu fui rejeitado.
Isso foi muito, muito difícil, muito duro lidar com isso daí na época da juventude. Enfim, seguindo o caminho, nesse mesmo dia, mais tarde, eu fazia faculdade à noite eu vou para a faculdade, como quem não quer nada. Eu sempre fui uma pessoa de riso fácil, de estar sempre de bem, aquela coisa toda. Cheguei na escola, cheguei na faculdade, falando com todo mundo, me relacionando ali e tal. E a faculdade que eu fazia não tinha turmas certas, não tinha uma turma fechada. E nessa de não ter turmas fechadas, você tinha ali uma série de alunos de outras turmas, de outros turnos, de outros períodos da faculdade. E para minha surpresa, o que acontece? Me chega um dos meus colegas ali de sala, falando lá, conversando e falando que ele havia sido convocado e ia começar a trabalhar na empresa. E ele falando, poxa, eu nem imaginava, achei que eu nem fosse conseguir, porque, poxa, eu pedi um período tal, eu nem estou nesse período ainda, mas eu consegui, e aquela coisa toda. E era justamente o que ele estava falando, era justamente do emprego que eu havia feito na seletiva e para a vaga a qual eu havia sido chamado. E nada me tirou da cabeça que a vaga que ele conseguiu ali foi a vaga que era para ter sido minha. E foi bem difícil continuar todo o semestre ali, todo aquele semestre, sabendo, ouvir ele chegando, crachá e tal. A vida do cara mudou, uma outra qualidade de vida, era um salário, excelente, aquela coisa toda. E eu ficava me questionando assim, o porquê, eu ficava, Deus, por quê? Por quê? Me ficava muito mal, me sentia muito mal, não gostava muito de ficar falando, porque eu nunca gostei que as pessoas sentissem pena de mim, eu nunca gostei, nunca me sentia mal, ia me fazer pior. Mas com o passar do tempo, passado ali algum tempo, eu acabei entendendo que foi a melhor decisão que Deus tomou para mim, uma das melhores decisões ali. Uma das melhores coisas que Deus fez. E eu vi assim, o amor de Deus para com a minha vida. Eu vi o quanto Deus me ama, o quanto Ele me quer bem, o quanto Ele cuida de mim. Eu percebi que se eu tivesse conseguido aquele emprego, tivesse ido para aquela apresentação de documento, tivesse iniciado aquela jornada de trabalho, aquilo realmente iria mudar a minha vida, mas iria mudar a minha vida para pior. Eu não seria quem eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Eu me tornaria numa pessoa que eu não me reconheceria. E isso me fez refletir muito em relação a tudo na vida. Mas o ponto aqui é em cima da questão da rejeição. Muitas das vezes a rejeição do mundo, a rejeição de pessoas, elas causam dor em nossas vidas, sim, elas causam muita dor em nossa vida, causam muitas dúvidas, causam em nós muitas dúvidas, causam em nós muitos questionamentos, principalmente para quem é cristão. Eu sou nascido e criado dentro do lar evangélico, mas essas rejeições, e não foram poucas, foram muitas rejeições que eu sofri, que eu tive no meio do caminho. Não estou querendo também ficar jogando como coitadinho, não, né? Mas foram excelentes para o meu crescimento, para me tornar o homem que eu sou hoje, o profissional que eu me tornei, o pai, o marido, o filho. Então foi necessário, hoje eu reconheço que foi muito necessário passar por todas as situações de rejeições que eu passei na vida, e muito voltado na questão de emprego, que durante um bom tempo ali eu lutei muito. Eu trabalho hoje num local, numa empresa, num local que eu lutei muito para não estar, para não trabalhar. E hoje eu não me vejo fazendo uma outra coisa que não seja o que eu faço hoje, onde eu trabalho hoje. Eu lutei muito para não lidar com as coisas e pessoas que eu lido hoje, tipos de pessoas que eu lido hoje. E hoje eu não me vejo lidando com outros tipos de pessoas que não a que hoje eu lido. Eu agradeço a Deus todos os dias por cada oportunidade que Ele me concede
de poder viver desse trabalho, de poder lidar com as situações que eu lido. Não é fácil, não é fácil, não é nada fácil, é bem complicado, mas eu tenho a oportunidade e busco fazer uso dessas oportunidades. Sempre que eu tenho a possibilidade de falar com as pessoas, eu falo, e falo sempre da palavra de Deus. Busco sempre falar de Deus para as outras pessoas. Eu lido com muitos jovens e assim como eu lidei com muitas frustrações, eu vejo também hoje eles lidando com muitas frustrações. É lógico que as minhas frustrações são bem diferentes das frustrações de hoje. Então, eu não tenho como comparar. Minha adolescência foi toda na década de 90. Eu sou de 80 e minha adolescência foi em 90. Então, existia a escassez, existia a falta de água, existia laje vazando água, pingando dentro de casa, existia uma série de situações que hoje essa galerinha não enfrentam tanto. A comunicação era escassa, hoje se tem muito acesso a muitas coisas e eu acho que hoje a frustração, diferente do que acontecia na minha época, acho que hoje a frustração ela se dá muito pelo excesso de coisas. Acho que a juventude hoje, eles têm acesso a muitos bens, muitas coisas com muita facilidade. Não precisam lutar para aquilo. Se quiser um boneco, ganha 2, 3. Se quiser um carrinho, ganha 4, 5. Eu quero um telefone, ganha 2 e assim vai. Coisa que eu não estou, até hoje eu não estou acostumado a isso. Então, voltando para não me perder muito nas conversas, eu agradeço muito a Deus pelas frustrações que me fez passar. Hoje eu consigo lidar com isso daí, eu consigo ter palavras de incentivo, palavras de motivação, palavras de conforto. Agradeço a Deus por Ele cuidar de mim, zelar por mim. Então, lidar com as frustrações é bem complicado. E Davi, ele lidou com essa situação, penso eu, que ele percebeu isso daí à época, quando ele foi o último a ser chamado, ele chegou, já estava lá Samuel, já estavam os irmãos, já estava todo mundo olhando para ele. Quando ele chega, ele é ungido ali, coisa que ele não buscava, que ele não tinha aquele almejo ali, mas Deus foi trabalhando na vida dele, foi forjando ele, foi estruturando ele em vários sentidos, fazendo com que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. E eu creio que assim também Deus fez e faz na minha vida, assim como também eu creio que Deus fez e faz na vida de cada um de vocês que estão ouvindo. Confie no Senhor, entregue todas as suas frustrações, as suas angústias e os seus desesperos na mão do Senhor. Alguém me magoou, alguém me entristeceu, falou coisas que... Não se preocupe, seu melhor amigo é Jesus Cristo. Fale com Ele, ore a Ele, entregue a sua vida na mão dEle e você vai ver o quão grandioso será a obra do Senhor na sua vida. Você verá o quão grandioso vão ser os feitos do Senhor na sua vida. Então, que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de vocês. Para você que chegou até aqui, curta o vídeo, isso vai me ajudar muito. Comente também aí que frustrações você passou na sua vida e como você superou todas elas. E se puder, compartilhe também. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.